E a Deus seja toda a exaltação. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 1. Enquanto você acha o texto bíblico, quero louvar a Deus por estar retornando à congregação do bairro das Indústrias. Estive aqui o ano passado, no começo do ano 2020, mas aprove a Deus estar aqui retornando para vos trazer uma palavra do Senhor neste culto de missões. E louvar a Deus por isso, louvar a Deus pela vida do abnegado servo de Deus, pastor Rocélio Barros. Que Deus continue lhe abençoando, pastor, fazendo prosperar o seu ministério, toda a sua família. Deus abençoe o Senhor grandiosamente. Louvar a Deus pelos amigos que aqui estão, pelo nosso irmão Edson, esse homem de Deus. Deus abençoe o Senhor, sua família, os demais cooperadores que estão na minha retaguarda. Deus abençoe a todos. Louvar a Deus pela vida de Jefta e a família dele que está aí. Deus abençoe a esposa dele que está ali. Glória a Deus, esperando o terceiro herdeiro. É bênção. José, Deus abençoe. Deus abençoe toda essa mocidade. Deus abençoe o João que está ali na intercessão. Amém. Quem encontrou o texto, diga graças a Deus. Vamos para a Bíblia, meus queridos. Também louvar a Deus pela vida da cantora. Deus abençoe minha irmã, a senhora, viu? Leamos, meus irmãos, a palavra de Deus. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1, que diz assim: E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobo, e não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Versículo 16 em diante, do mesmo capítulo 10. Quem vos ouve a voz, a mim me ouve, e quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram os 70 com uma alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como raio cair do céu, e eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Querido Deus, fala conosco. Nós precisamos continuar ouvindo a tua voz. Tu sabes que sempre reconheço de maneira expressa a minha dependência de ti, meu amigo. Continua neste ambiente e trabalha da maneira que te apraz. Tu sabes a nossa necessidade, tu sabes o alimento que precisamos ingerir nesta noite através da tua palavra. Tu sabes a direção que precisamos para a rota das nossas vidas. Seja bem-vindo neste ambiente, neste momento de ministração, Senhor. Jesus, se o Senhor quiser batizar com o Espírito Santo neste culto de missões, o Senhor tem toda a liberdade para batizar com o teu Espírito Santo. Se o Senhor quiser curar enfermidades, o Senhor tem toda a autoridade e autonomia para repreender as enfermidades que aqui estão alojadas dos teus filhos. Pai, continua conosco, manifesta a tua glória, sopra entre nós o vento do teu Espírito nesta noite. Seja bem-vindo, meu amigo Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo, meu amigo. Continua conosco. É isto que nós te pedimos e te agradecemos.
Em nome de Jesus, os irmãos dizem. Confesso que sinto a presença de Deus entre nós. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Meus queridos irmãos, recebendo este convite, pedi a Deus uma direção na palavra, e o Senhor me confiou este texto que acabamos de ler. E Ele me confiou um tema para me basear para a ministração de hoje. E o tema da mensagem é chamados por Jesus. Você pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3, todos chamados por Jesus. Olhe para o seu vizinho e diga para ele: você foi chamado. Diga mais forte: você foi chamado por Jesus. Meus queridos irmãos e amigos do Evangelho, nós estamos diante de um livro escrito pelo médico amado chamado Lucas. Lucas vai escrever essas narrativas bíblicas em meados do ano 60 ao ano 63 depois de Cristo. Ele vai tratar e tematizar este evangelho sob o tema Jesus, o Salvador divino humano. Lucas vai retratar a realeza de Cristo como Filho de Deus em sua deidade. Mas Lucas também vai tratar o exercício ministerial de Jesus como homem, como filho de Maria, como filho de José, aquele que peregrinou em todo o seu exercício ministerial, pregando aos enfermos, curando aos enfermos como pessoa física e manifestando a sua realeza como filho de Deus. Falar sobre este evangelho que Lucas escreve é tratar justamente sobre uma narrativa que Lucas vai absorver, provavelmente enquanto Paulo estava preso em Roma. Lucas vai absorver tudo aquilo que está escrito neste evangelho através das instruções do apóstolo Paulo. E ele vai terminar de escrever este evangelho pouco depois que Paulo chega a Roma com ele. E observe, meus irmãos, que Lucas, quando escreve este evangelho, ele vai escrever aos gentios para proporcionar um registro completo, não só daquilo que Jesus começou a fazer, mas daquilo que Jesus também ensinou em todo o seu exercício ministerial. Nós vemos aqui em Lucas que Jesus, ele é declaradamente expresso como aquele Salvador divino humano que veio como o provedor da divina salvação para todos aqueles que são descendentes de Adão. Todos nós estávamos perdidos no pecado, mas Cristo, ele veio para nos dar redenção, nos promover um resgate da nossa alma que estava cativa. Quando lemos este evangelho, observaremos que Lucas, ele vai dividir este evangelho em 3 sessões. A primeira sessão é o exercício ministerial de Jesus na Galileia e nos arredores da Galileia. A segunda divisão é o exercício ministerial de Jesus durante a viagem final a Jerusalém. E a terceira e última sessão, Lucas vai tratar sobre a sua última semana em Jerusalém. Ao passarmos por essa rápida introdução no tocante a este evangelho de Lucas, eu quero vos trabalhar o tema que o Senhor me confiou: chamados por Jesus. Nós estamos diante de um capítulo 10 muito conhecido pela igreja e muito pregado, tanto nos cultos de missões como em cultos evangelísticos, aonde Jesus, ele designa 70 homens, 70 discípulos, para que eles fossem pregoar o evangelho e o reino de Deus. Observaremos, queridos, que no capítulo 9 de Lucas, Jesus também vocaciona os 12, aonde o título do capítulo 9 é a missão dos 12, aonde Jesus levanta os 12 discípulos para pregoarem o seu evangelho, confiando a autoridade. Mas no capítulo 10 de Lucas, a Bíblia vai dizer que depois dessas narrativas, Jesus designou ainda outros 70. E observe que quando a Bíblia diz que Jesus designa outros 70, significa dizer que ainda existiam outras pessoas que, mesmo anônimas, eram canais de Deus para os perdidos. O que nós aprendemos aqui no versículo 1, de forma primária na aplicação da mensagem, é que mesmo que não conheçamos todos aqueles que são pregoeiros do reino de Deus, Deus sempre tem um anônimo para levantar com autoridade.
E observe que os 12 nós sabemos o nome José, mas dos 70 nós não sabemos, porque não tem a sua nomenclatura, as suas características nominais expressas do capítulo 10. Mas Jesus, ele levanta os anônimos para que o reino de Deus seja propagado. Aqui vai quebrar aquele paradigma que diz, pastor Rosélio Barros: eu não tenho condições de fazer missões porque eu não sou conhecido. Eu não tenho condições de fazer missões porque meu nome não está nos outdoors, a minha imagem não tem tanta publicidade. Fica tranquilo que Deus vai te levantar com autoridade para promover o impacto no mundo espiritual, porque nesses últimos tempos Deus está levantando uma geração de anônimos que vai impactar a terra através da pregação ousada da sua palavra. Se aqui no bairro das Indústrias tem alguém que se dispõe a ser usado por Deus com autoridade, aproveita esta oportunidade e adore aquele que te chamou para exerceres a tua vocação ministerial. Deus te chamou. Chamou-te. Que me pede que talvez que eu acho. Deus te chamou. É mais. Os anônimos que são levantados para impactar. E quando nós vamos observar no original grego a palavra designar, ela é a palavra que significa proclamar alguém como eleito para um cargo público. No grego também que significa anunciar a escolha de um rei, de um general ou de uma autoridade militar da época. Então você vai observar que no original da palavra, Jesus está chamando os anônimos para que ele apresente ao povo que ainda tem alguém que pode ser usado com autoridade e com grandeza. Essa palavra designar, ela era utilizada para os momentos formais, onde pessoas recebiam patentes. E nós estamos em um culto de missões que às vezes nós desprezamos, porque muitas das vezes é um culto de conscientização onde confronta os nossos eus, o nosso benefício pessoal, para que tenhamos uma postura diferenciada. E muitas das vezes nós desvalorizamos o culto de missões. Mas observe, Deus nos tem uma responsabilidade gigante, e às vezes desprezamos as patentes espirituais que temos por causa dos confrontos que sofremos na nossa realidade de vida. Porque o evangelho de Cristo e o culto de missões confronta com o nosso eu. Por quê? Porque a nossa carne tende para o benefício pessoal, a nossa carne tende para a publicidade da imagem, a nossa carne tende apenas para o nosso próprio ego. Mas entenda, o culto de missões justamente é um ambiente onde somos confrontados e tratados por Deus para valorizarmos a responsabilidade que está sobre os nossos ombros, para fazermos a obra. Observe, você foi separado com um cargo grande, com uma patente espiritual, para que você exerça o seu ministério com uma finalidade específica. E Jesus designou os 70 homens, 70 pessoas que foram separadas, que tiveram cargos de confiança no mundo espiritual, uma responsabilidade espiritual para pregar o evangelho. E observe, olha a Bíblia, ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face. Quando nós vamos observar este versículo primeiro, meus irmãos, do capítulo 10, nós iremos entender que Jesus sempre levanta alguém com um propósito. Jesus sempre levanta alguém com uma finalidade. E tem pessoas que estão em um culto como esse e ficam dizendo: Senhor, por que eu estou aqui? Tem pessoas que estão passando por uma crise de identidade gigante, de maneira que ela não sabe o porquê que está na casa de Deus, o porquê de estar no templo, o porquê de estar em um culto como esse. E Deus te levantou justamente para dar uma direção em tua carreira espiritual, para dizer para você que esta crise de identidade foi até hoje, porque o que Deus tem contigo é algo muito grande,
E às vezes as circunstâncias da vida querem sufocar você, querem tirar a tua paz, querem frustrar a tua alegria. Mas escute o que Deus me comunica. Eu te trouxe aqui para despertar a tua chamada. Eu te trouxe aqui para despertar a tua vocação. Se tem alguém que crê nesta palavra, aproveita para levantar a mão e adorar, porque tem alguém que vai se encontrar aqui hoje. Tem alguém que disse: Montares, eu estava perdida, eu estava perdido, mas Deus está dizendo: eu vou fazer com que você se encontre hoje. Você vai se encontrar na tua carreira ministerial. Essa vida descolorida, essa vida ofuscada, sem direção, uma rota frustrada pelas pernas. Mas Deus está dizendo: eu vou reverter este quadro de desespero em uma vírgula para a continuação da tua história. Só quem crer, adore, porque Deus diz para você: eu sou o Deus de continuidade. Chame de Cauês. A sua existência tem um propósito. A sua vida tem uma finalidade. O teu ministério tem um porquê. Chega de pensar que tu és uma folha seca no vento, que és o zero à esquerda na obra de Deus. Isso é conversa do diabo. Eu estou sentindo uma autoridade tão grande aqui, pastor Rosélio, para começar a liberar a palavra para alguém. As armadilhas do inferno contra a tua mente, para tentarem fazer com que a tua mentalidade viesse a ficar raquítica e não viesse compreender os mistérios de Deus com você. Deus está dizendo: eu estou libertando a tua mente hoje. Eu estou libertando a tua mentalidade. O teu raciocínio que é limitado, eu estou alargando. Você não está entendendo, mas tem uma força espiritual que está tentando barrar a tua projeção, barrar os teus dons espirituais. Mas Deus está dizendo para você: eu te chamei para você fazer missões. Eu te chamei para tu pregar o meu evangelho. Eu te chamei para propagar o meu reino. Missionário, missionária, levante a cabeça, porque o que Deus tem contigo vai impactar o território onde tu colocares a planta do pé. Por quê? Porque a tua existência tem uma finalidade. Levanta a mão assim comigo e vai dando glória. Se você nunca mais falou em mistério com Jesus, volte a falar com Ele agora em mistério, porque tem renovo de Deus neste culto de missões. Ele me candaraia. Frieza espiritual saia. Frieza espiritual saia. Volte a sentir aquele fogo. Volte a sentir aquela chama, vai. Volte a sentir aquela graça. Volte a sentir aquele poder. Xarabás, Ripecabás, Ribenecash. Deus te levantou com uma finalidade. E aquele que é chamado por Jesus, ele recebe uma direção do alto. Jesus, ele manda os discípulos ir adiante. A direção de Jesus muitas das vezes confronta as rotas da tua vida, porque Deus sabe a consequência delas. Nós só vemos o hoje, mas Jesus veio amanhã. E aquele que é chamado por Ele, ele recebe uma direção de Deus. Vão adiante da minha face. Significa dizer essa expressão. Jesus está dizendo: enquanto vocês obedecerem a ordem que eu libero,
vocês serão resguardados pela minha autoridade. Mas a partir do momento que você desobedece a ordem que Deus te confia, a obra que Deus te confia a realizar, o resguardo que você tinha de autoridade de Deus, sai para que você sofra as consequências da desobediência. Mas ele diz: vão adiante na minha face. Uma direção pautada pelo resguardo de Deus, uma proteção. Então observe, aquele que é chamado por Jesus recebe uma direção do alto, e aquele que é chamado por Jesus, ele recebe justamente o resguardo de Deus, a proteção de Deus. O caminho daquele que é chamado por Jesus, pautado pela obediência, é marcado por progresso. Todo aquele que obedece aquilo que Jesus fala, a sua vida espiritual, mesmo sofrendo várias e várias pressões, é marcada por um progresso. Quantas pessoas que obedecem a Jesus não sofrem as pressões da chamada, sofrem traições de amigos, sofrem o desprezo da família. Você passa por muitas incompreensões, compreensões internas em um âmbito congregacional. Pessoas te desprezam, pessoas não te compreendem, perseguições externas, de maneira que terceiros não conseguem compreender aquilo que você tem da parte de Deus. E às vezes você é marcado pela solidão, porque aquele que obedece aquilo que Jesus ordena, ele sofre as pressões, mas observe, tem crescimento. Eu nunca vi uma pessoa que nunca obedeceu a Jesus, que não teve um progresso liberado por ele. Eu estou pregando para gente aqui, para pessoas aqui que têm passado conflitos gigantescos consigo mesmo, conflitos gigantescos em um ambiente congregacional, e conflitos gigantescos em um ambiente externo de terceiros. Pessoas não conseguem entender, mas Deus está dizendo para você: o que importa é que você entenda, porque através da tua obediência, aqueles que não conseguem aceitar, eu farei com que eles aceitem. Através da tua obediência, aqueles que não conseguem compreender, eu revelarei a minha vontade e vão ter que compreender. Tem pessoas que estão dizendo: Thales, é melhor eu parar, é melhor eu desistir da chamada. Mas Jesus está dizendo para você: não pare agora, falta tão pouco, falta tão pouco, continua, porque a minha mão de proteção está sobre você. Eu tenho resguardado a tua existência, eu tenho resguardado a tua casa. A minha proteção tem sido liberada e você não tem entendido o porquê que até agora maiores reveses não destruíram você. É porque você está pautado na obediência, e eu estou te protegendo. Siga a direção de Jesus. Xeriguitor que é melhor perder amigos do que perder a direção. É melhor perder companheiros do que perder a direção. É melhor perder uma porta de emprego do que perder a direção de Deus. Vai diante da minha face, obedece a ordem, obedece a ordem. Aquele que é chamado por Jesus, ele vive em constante movimento, e todo movimento que ele faz é para o progresso do reino, para crescimento congregacional, para crescimento da obra de evangelização, para crescimento da obra de missões. Aquele que é chamado e obedece a Jesus e valoriza a chamada que tem, ele não persegue aqueles que estão dentro, mas eles vão em busca daqueles que estão fora perdidos. Ele não perde tempo com conflitos internos, mas ele investe tempo em guerras externas, em guerras espirituais, para resgate dos perdidos. Aquele que é chamado por Jesus, ele obedece
e valoriza o seu companheiro de guerra. Jesus vai dizer: vocês vão, mas de 2 em 2, 2 em 2, 2 em 2. Quando nós observamos esta expressão de Jesus, estudando a Bíblia, o Espírito Santo me direcionou a falar sobre companheirismo na obra missionária. Todo aquele que é chamado por Jesus, ele tem um companheiro de lutas para progresso do reino. Não adianta você querer abarcar tudo só, você vai sofrer. Valorize o amigo e o companheiro de guerra que Deus te confiou para estar no teu lado. Preserve as amizades benéficas que tu tens da parte de Deus. Não as rejeite, por muitas das vezes vem um senso de superioridade, de maneira que às vezes você diz: eu nasci para trabalhar só. Aquele que é chamado por Deus, ele tem que valorizar o companheirismo para progresso na obra. Eu preciso de você, você precisa de mim. Chega de individualismo. Nós precisamos valorizar as companhias que Jesus coloca ao nosso lado. Aquele que é chamado por Jesus, ele valoriza o companheiro de guerra. De que maneira você tem valorizado o seu irmão? De que maneira você tem valorizado o seu companheiro de evangelização? De que maneira você tem valorizado o seu companheiro de ministério? Nós temos que entender que nesses últimos tempos, esse chacoalho de Deus, esse abalo de Deus para a humanidade, é para que tenhamos um olhar mais empático para a nossa comunhão congregacional. Por que, Thales? Porque muitas das vezes, pastor Rosélio, é tanta gente brigando por cargo, por oportunidade, quando na verdade quem mais precisa de socorro não tem, que são os perdidos, são as almas. Mas Deus tem mostrado que mais do que confrontos internos e congregacionais, são as vidas, é o reino, é o evangelho, é a redenção, é a regeneração dos perdidos. Despertemos, valorizemos o companheirismo. Diga comigo: eu preciso de você. Olhe para o seu irmão, se você tiver coragem, tiver comunhão com ele, diga: eu preciso de você. Vamos trabalhar junto. Ei. Se eu cair, tu me levanta. Se eu estiver cansado, tu me fortalece. Nós precisamos de amigos na obra. Ergue o terraço. Em Eclesiastes, capítulo 4, Salomão escrevendo a partir do versículo 9, ele diz: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhes resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O que aprendemos aqui? Que é o companheirismo sincero, íntegro e transparente fomenta o desenvolvimento e o progresso das obras missionárias em termos transculturais, mas também da obra missionária em termos nacionais.
companheirismo, compatibilidade de propósitos. 2 em 2 é para tratar a compatibilidade de propósitos. Eu não sei se você já fez a obra com alguém, que tudo que você faz, alguém fica dizendo: rapaz, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Tem aquele, né, pastor, que sempre diz assim. Tem pessoas que sempre trazem uma palavra negativa: não vai dar certo. Irmãos, me diga, seja sincero, me diga, você tem prazer de fazer a obra junto dessa pessoa? Qual é a sua vontade? Domingo que vem eu nem vou. É ou não é? Porque a obra de Deus, para ter crescimento, tem que ter companheirismo sincero, íntegro e transparente. Segundo ponto, compatibilidade de propósito. Não adianta estar em um cargo de posição que você não tem prazer de realizar aquilo que você tem em mãos. É ou não é? Eu fui pregar em um lugar e o irmão disse: eu estou na obra de evangelização, mas eu gosto de trabalhar com a mocidade. Quando você observa ele expressando isso, ele está falando sobre uma insatisfação. E como será o serviço que ele presta para o reino? Ele não vai prestar um serviço na obra de evangelismo como ele prestaria se estivesse no departamento de mocidade que ele foi retirado. Mas nós temos que entender que tem que ter compatibilidade de propósitos, porque se não tiver, a obra sofre. A obra sofre. Então valorize aonde você está. Está entendendo o que Jesus está dizendo para você? Valorize aonde Ele te colocou. Dois em 2. Eita Jesus. Vai falar sobre a comunhão interpessoal. Vai trabalhar justamente o seu relacionamento com o próximo. Vai intensificar a expressão da empatia. O que é ser uma pessoa empática, Thales? É sentir o que o outro sente, é tomar a dor do outro. No lugar de falar mal do outro, ele diz: eu estou entendendo, eu vou compreender, eu vou conversar com ele para compreender a posição dele. Quando você pensa em falar de alguém, eu não vou falar, primeiro eu vou conversar para saber o que realmente aconteceu com ele. Porque ele sempre foi ativo, ela sempre foi ativa. O que é que aconteceu com ele? O que é que aconteceu com ela? Que ele enfraqueceu, ela desvaneceu. Quem verdadeiramente valoriza um companheirismo sincero, ele não julga de forma aparente, mas ele vai no núcleo para saber do problema, para sarar a ferida aberta. Caminhar de 2 em 2 é expressar empatia, é valorizar o outro. Porque, Thales, tudo isso tem que ser valorizado. Porque quando você faz a obra de Deus, a fé e a sabedoria que você tem, ela é reduplicada quando você tem um companheiro com o mesmo propósito. Coisa boa é você fazer a obra com alguém que está dizendo: rapaz, o terreno é difícil, mas a gente vai conseguir entrar lá. Quando você está no departamento e você se une com a sua vice, com o seu dirigente e diz: rapaz, a situação está complicada, mas vamos nos unir, porque a gente vai resolver esse problema debaixo de oração, debaixo de Jesus e debaixo de uma conversa, de um relacionamento interpessoal. Companheirismo, faz sabedoria na obra missionária. Vai de 2 em 2. Por quê? Porque quando você está no campo, quando menos espera, você está prestes a pisar em um buraco ou em um ambiente que está em falso estável. Mas o seu amigo, quando olha, ele tem uma percepção diferente de você. Ele diz: calma aí, não pise agora, que você pode sofrer uma consequência, um dano físico. E o que é que você faz quando ouve o seu companheiro? E quando você tem um relacionamento valorizado, você para, ouve ele. E o que é evitado? Uma queda. Mas quando não existe essa relação positiva,
ele não manda em mim, eu vou pisar. Não sei nem porque eu estou falando isso, pastor Rosélio Barros. Ouça alguém que está querendo cuidar de você. É melhor você ser repreendida hoje e ser repreendido hoje do que perder a posição no reino que você tem. Tem alguém que precisa ouvir um conselho, que está negligenciando aquilo que ele ouviu. Ouça, acate, pois é livramento de Deus para você. Deus me comunica, meu espírito, eu estou liberando o livramento nesta casa. Deixa. Fez sabedoria. Elergo manahai. Se nós unirmos o nosso propósito de vida, unirmos a direção de Deus, unirmos a compatibilidade de propósito com o companheiro, unirmos a integridade, a sinceridade e a transparência, irmãos, não tem inferno que impeça o crescimento da obra. Não tem o inferno que impeça o desenvolvimento do ambiente onde você está. Por quê? Porque aonde você coloca a mão, Deus promove crescimento, projeção, desenvolvimento. 2 em 2. Quando nós falamos sobre 2 em 2, também falamos sobre o poder do estímulo. Observe. O poder do estímulo de um companheiro de guerra é muito preciso, é essencial e é necessário. Quem nunca acordou um dia aqui desanimado? Quem nunca acordou um dia dizendo: eu vou entregar tudo? Qual foi o dirigente da congregação que nunca disse: irmão, a pressão é muito grande, vou entregar a congregação? Mas quando você menos espera, um companheiro de guerra seu, não faça isso. Eu estou com você. Nós iremos sair dessa. Nós iremos fazer uma campanha de madrugada. Nós iremos se consagrar para Jesus quebrar a pressão do adversário. O poder do estímulo. Eu tenho uma frase comigo que Deus me confiou, que é a seguinte frase: não seja uma pedra de tropeço no caminho de ninguém, seja uma ponte de acesso para o crescimento dele. Você não foi levantado para ser pedra de tropeço, você foi levantado para ser ponte de acesso. Se alguém pode repetir comigo, diga: eu fui levantado para ser ponte de acesso. Repita de novo: eu fui levantado para ser ponte de acesso. Agora diga para o seu irmão: se depender de mim, você vai crescer. Se depender de mim, você vai crescer. Compatibilidade, comunhão, fé e sabedoria e o poder do estímulo para crescimento da obra de Deus. Por que ir de 2 em 2? Porque cada um tem uma ferramenta. Cada um tem uma ferramenta. Tem pessoas que pregam muito bem, já tem outros que cantam muito bem. O porquê de ir de 2 em 2? Aí eu estava lendo e estudando um complemento nas áreas espirituais, complemento na área física e complemento na área intelectual. Tem irmãos que são muito bons de exegese, hermenêutica, homilética, preparar um sermão, pregar. Mas quando vai para um culto ao ar livre, parece que não sai nada. Quem conhece alguém assim? Eu conheço. Já tem alguém que não tem tanta letra, mas quando vai para o culto ao ar livre, é João 8,32, é João 3,16. Jesus derrama poder, o pecador vem nos pés, se rende, mas ele é praticamente semi-analfabeto. Tem um
irmão que você coloca ele para cantar um mindap e você canta dizendo misericórdia. Já tem outro que você ouve ele cantando e diz glória a Deus, continua, canta mais 2, canta mais 3. E o porquê de aprendermos a valorizar o companheiro? Porque cada um tem uma ferramenta, chefe. Cada um tem uma ferramenta, pastor Rosélio. Então valorize o seu companheiro. Não despreze ele pela ferramenta que ele não tem. Valorize a ferramenta que ele tem. Recentemente perdemos um companheiro lá no Funcionários 2, presbítero Everaldo Gama, um amigo. Era dirigente da obra de evangelização, trabalhava no Extra. Chegava cansado do trabalho com a farda do Extra e ia evangelizar com a gente. Não tinha tanto estudo, mas tinha uma força de vontade que impulsionava todo mundo. Tinha dia que eu estava cansado, o Givão estava cansado, ele ligava para a gente, ia para a igreja mais cedo, abria a congregação, começava a orar, estimulava a gente para ir evangelizar. E o legado que ele deixa para nós que estamos na congregação do Funcionários 2 é que o cansaço não pode ser superior ao propósito. O cansaço não pode ser superior ao propósito. Tem pessoas que colocam o cansaço com superioridade de propósito, mas Deus está dizendo para alguém que esse tempo de fadiga espiritual vai ser convertido para um tempo de energia e de um impulso de Deus. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou repetir. Deus está impulsionando alguém que estava totalmente afadigado, sem ânimo para nada, sem desejo de fazer nada. Mas Deus está dizendo para você: eu vou potencializar aquilo que há em você. Eu vou te dar energia para você fazer minha obra. Eu vou te impulsionar para onde eu quero que você esteja. Te prepara, porque Deus te soprará para um lugar que você não queria ir antes, mas Ele vai colocar o desejo da tua alma, porque o fogo vai começar a arder de novo. Tem alguém que recebe esta palavra? O fogo vai começar a arder de novo. A chama vai começar a aquecer de novo. Deus vai te colocar a um lugar, em um lugar. Vai te mandar para um lugar que você nunca pensou que iria, para que o propósito dele se cumpra através de você. É necessário que haja uma mudança. Tu sabes que falo contigo nesta casa. Conta os dias para o meu soprar, porque efetuarei a minha obra para que a minha promessa se cumpra, para que tu saibas que eu não desprezo você e muito menos esqueço aquilo que falo. Assim diz o Senhor. Complemento. Nós temos uma graça tão grande aqui, irmão. Complemento espiritual. Você se levanta querendo parar. O seu companheiro estava orando, estava intercedendo, e quando você menos espera, você vai realizar a obra, fazer a obra de Deus, e você está desmotivado, abalado, cansado, fadigado, passando uma provação tremenda, mas o seu companheiro está orando por você. O que é isso, Thales? O poder da intercessão na obra missionária. Valorize a intercessão na obra missionária. Ore por alguém. Faça uma lista de oração pelos missionários, pelo seu pastor, pela família do pastor, pelos ministérios da casa de Deus, por aqueles que estão na frente de guerra, na frente de batalha. Por que, Thales? Porque são melhores? Não, porque a carga é maior. Complemento espiritual precisamos ter e valorizar o poder da intercessão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Complemento físico. Quem nunca foi fazer a obra de Deus com um irmão de mais idade, com uma irmã de mais idade, que não tinha aquele pique da juventude mais, que não tinha mais aquele pique da juventude mais. E qual é a sua função? É ajudar aquele que não tem mais aquela força da mocidade, o vigor da mocidade. Complemento físico. Complemento intelectual.
os estudos, as preparações acadêmicas, teológicas, que complementam com aquele que não tem estudo, para que o reino cresça. Diga comigo, para que o reino cresça. Aí no versículo 2, já encerro por causa da hora, Jesus vai dizer o quê? E dizia-lhes: grande é a seara, mas os obreiros são. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie os obreiros para a sua seara. Olha o que Jesus vai dizer: grande é o campo de trabalho, mas poucos são aqueles que se disponibilizam para ele. Porque fazer a obra de Deus muitas das vezes é ser esquecido por aquele que você menos espera. Você está preparado para isso? Você está preparada para isso? O campo de trabalho é grande, mas poucos querem. Aí olha o que ele diz para os 70: rogai. E o que significa rogar? Rogar significa no grego theomai, suplicar, ansiar, orar por. O que nós podemos parafrasear neste versículo aqui, versículo 2, é Jesus dizendo para nós: orem pela obra missionária. Orem pela obra missionária. Orem pela obra missionária. Clamem por ela, supliquem por ela, anseiem por ela, se entreguem a ela, se dediquem a ela, orem a Deus por ela. Deus vai levantar pessoas interessadas pela obra de missões. Tem alguém aqui hoje que precisa se posicionar? Eu já encerro, 9 horas, para que aquilo que Deus te prometeu se cumpra. Mas uma posição tua tem que ser tomada. Ele vai gerar o desejo em você. Você está me ouvindo aqui desde o começo da mensagem, e o teu coração não é aberto para a obra de missões. Mas Jesus, que sonda os corações e as mentes, Ele te comunica: eu vou gerar desejo. Eu vou gerar desejo. Eu vou gerar desejo. O campo é grande, trabalhadores são poucos. Pois o Senhor da seara, roguem a Deus para que eles enviem obreiros para a sua seara. Você não estava orando para Deus levantar cooperadores? Se prepare para os companheiros que Deus vai te dar. Você não vai ficar só. Mocidade, te prepara, porque Deus vai sacudir alguém na mocidade. Pode continuar, meu filho, continue. Deus vai sacudir a mocidade, alguém aqui, e vai gerar um desejo para que as ferramentas que Ele te deu sejam desenvolvidas, tenham uma projeção, tenham um crescimento. Te prepara. Deus vai colocar a palavra na tua boca. Deus vai liberar autoridade sobre você, para que a obra de missões tenha prosseguimento. Gente, o que me hace e diz que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Versículo 3, cordeiro, característica daquele que é indefeso, daquele que é sensível. Jesus está dizendo: eu vou mandar vocês para o meio de pessoas vorazes, gananciosas, homens cruéis. A palavra lobo no grego significa lukos, que é uma metáfora que Jesus expressa para se referir a pessoas que estão dominadas pelo império das trevas, pessoas que valorizam o sistema do anticristo, que se contrapõe a Deus, se contrapõe à igreja, se contrapõe à obra de Deus. Estes são pessoas que são caracterizados como lobos, pessoas astutas, homens cruéis, implantam maldade, perseguição, destruição. Deus está colocando a igreja no meio desses lobos, não para ser devorado. Deus está colocando a igreja no meio dos lobos, para que o lobo seja sacrificado
Eu não sei se você está entendendo. Deus vai utilizar a autoridade que você tem para sacrificar os lobos que estão se levantando contra a obra missionária. Deus vai começar a tocar em alguém. Deus vai tocar em alguém grande neste país. Para revelar o seu poder e a sua soberania sobre a sua noiva. Você não morre no meio dos lobos, mas os lobos serão sacrificados, porque o evangelho tem prosseguimento. O que Jesus disse a Pedro: Pedro, sobre esta pedra eu edifico a minha e a sua